E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e estou aqui com a notícia de hoje, né? A notícia de hoje é que amanhã, no dia 9, hoje é dia 8, amanhã no dia 9, na quinta-feira, a gente vai ter um encontro, o primeiro encontro entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. O que é esse encontro? Para que você que não sabe, tá rolando nos Estados Unidos, em Los Angeles, a Cúpula das Américas. É um encontro entre os chefes de Estado das Américas, de todas as Américas, para discutir principalmente questões em relação à economia das Américas, como que eles podem cooperar, é muito entre aspas aí, certo? Só que, o que ao tudo indica, parece que o encontro, essa que a gente vai chamar essa bilateral, esse encontro mais específico entre Bolsonaro e Biden, que vai ser o primeiro encontro entre eles, porque segundo o próprio Bolsonaro, eles estavam com uma relação congelada. Vamos só lembrar um histórico aqui que eu acho que é muito importante. O Joe Biden foi eleito pelo Partido Democrata nos Estados Unidos contra o Donald Trump. O Donald Trump era um alinhado específico do governo de Bolsonaro, e o Trump não aceitou a vitória do Biden. Ele recusou a vitória do Biden. Você teve a questão do incentivo, inclusive, à invasão do Capitólio pelo Trump, já depois que ele já tinha sido derrotado e estava prestes a entregar o cargo de presidente. Ele não participou da posse presidencial do Joe Biden, ele não entregou a faixa presidencial americana, e o Bolsonaro demorou a fazer as congratulações ao Biden, porque ele continuou sendo alinhado ao Donald Trump. E aí o que acontece? Aí a gente vai ter essa Cúpula das Américas, vai ser o primeiro encontro depois de 1 ano e 8 meses de governo do Joe Biden, que a gente vai ter o primeiro encontro entre Bolsonaro e Biden. Brasil e Estados Unidos sempre tiveram relações de interesses próximos, mas os interesses, vocês lembram do desempenho dos Estados Unidos no papel da economia mundial, então esses interesses eles são muito mais puxados principalmente pelo lado dos Estados Unidos. E aí eles vão se encontrar. O Bolsonaro alegou que esse encontro é uma pré-condição para o Brasil participar da Cúpula das Américas, porque senão o Brasil não participaria. Porque o que acontece? Tem até o dado aqui para passar para vocês do presidente aqui, ó, quer ver? Vou até colocar isso aqui para vocês, que eu acho que é muito importante. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que o presidente do México, o Andrés Manuel López Obrador, ele recusou a participação, ele está propondo um boicote, ele fez um boicote do México na Cúpula das Américas, principalmente porque o Joe Biden excluiu da Cúpula das Américas a Venezuela, Cuba e a Nicarágua. A Venezuela, a Nicarágua de Daniel Ortega e por aí vai, principalmente porque o Joe Biden acusa esses três países de serem ditaduras. O Joe Biden acusa Venezuela, Cuba e Nicarágua de serem ditaduras, então não estão alinhadas com os interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos, devem ser isoladas da Cúpula das Américas. E aí o que se diz é que Joe Biden teme, por conta do presidente do México que falou não participa por conta disso em protesto, o que Joe Biden teme é que seja um encontro esvaziado. E os Estados Unidos é o anfitrião dessa vez. É a 9ª Cúpula das Américas, é o anfitrião, e teme que seja isolado, que mais outros chefes de Estado não participem. Então o Bolsonaro ele jogou com esse jogo, né? Ele jogou com essa tecla aí de falar assim, então, para participar, já que o Bolsonaro alegou nitidamente que foi ignorado pelo Joe Biden no encontro do G20 no ano passado, né, ou esse ano, e que para ele participar, ele quer uma bilateral com o Joe Biden para discutir o quê? Principalmente relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos no cenário mundial. Tá? A discussão vai ser muito em relação e o Joe Biden aceitou essa relação, né? esse debate, essa reunião, vai ser muito em relação a discutir sobre, do ponto de vista dos Estados Unidos, ele quer que o Brasil continue a produzir gêneros agrícolas para exportação, mas é um problema por conta da crise dos fertilizantes, e discutir também, principalmente o que vai ser discutido, isso até mesmo em geral na Cúpula das Américas, vai ser discutido sobre a questão do preço dos combustíveis, que está alto pra caramba.
O preço dos alimentos, questão alimentícia, tá alto pra caramba, o preço dos combustíveis. Eu queria até fazer um vídeo aqui fazendo, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando aí a questão de inflação para vocês na prática, mostrando aí preço de produtos absurdos, né? Porque eu tenho ido no supermercado e a gente fica horrorizado com o tanto que a gente paga, quanto que subiu o preço e de tudo, principalmente de gêneros alimentícios. E aí vamos discutir isso. Vale lembrar, abro um parênteses aí, eu não fiz um vídeo específico sobre isso, mas ontem foi dia 7, o governo Bolsonaro, junto com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, sentado ali do lado dos presidentes do Senado, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, definiu que vai propor aos estados compensar os estados para reduzir o ICMS, para tentar conter a alta dos combustíveis. Todos os links que eu utilizo eu deixo aqui na descrição para vocês, tá bom? O ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Tudo que se transporta nas estradas, tudo no Brasil, você paga imposto por conta dessa transportação, desse transporte. Quando você compra um produto no supermercado, você já está pagando um preço alto por conta do ICMS. Também, tá? Por conta do ICMS. O ICMS, eles estabelecem que deve ser aí um acréscimo de cerca de 17%. Só que alguns estados cobram mais do que isso. E aí o que acontece? Quando você viaja também, o preço da sua passagem que você está pagando ICMS sobre esse preço também. E aí, o que o governo tá discutindo é repassar uma verba para os estados para eles reduzirem o ICMS. Entenderam? Para eles reduzirem o ICMS. Bom, vamos fazer mais um parêntese dentro do parêntese aqui, porque por que essa postura não foi tomada antes pelo governo? Por que está sendo agora? Por quê? Ano eleitoral, a gente chegou no meio do ano, daqui a pouco tem processo eleitoral acontecendo. Mas vamos lá, preço de combustíveis altos, número de moradores de rua gigantesco nas cidades brasileiras, cerca de 30 milhões de pessoas aí, brasileiros que estão passando por algum tipo de necessidade alimentar, de fome, sabe, moderada ou grave. E aí você tem um ano eleitoral. A situação não está boa. Não está boa no mundo para ninguém, mas não está boa principalmente para o governo brasileiro. E aí você tem que lembrar que nas pesquisas eleitorais, Bolsonaro está perdendo. Ele está em segundo lugar. Saíram algumas pesquisas, inclusive recentes, que Lula pode ganhar, inclusive, no primeiro turno. Não acho que vai acontecer, não sou evidente, mas não acho que vai acontecer. Historicamente, a gente tem um histórico, tirando as duas eleições de Fernando Henrique Cardoso, de lá para cá a gente tem um histórico de eleições mais equilibrado, mas que pelo menos chega no segundo turno, tá? Não acho que vai ser assim tão fácil, porque eu acho que já não está sendo fácil para ninguém, mas Bolsonaro precisa correr atrás. E aí você tem um discurso que todo político faz, tá? A gente não está falando aqui que é só Bolsonaro, mas todo político faz isso. Vou dar um exemplo, só abrindo parênteses aqui, eu tomo minha água aqui, mas quero dar um exemplo. Em Belo Horizonte, a cidade onde nasci, não moro mais lá, o centro da cidade é todo revertido, as calçadas, o calçamento, os passeios, com pedrinhas portuguesas, aquelas rochinhas, pedrinhas e tal. E elas têm um tempo de duração, elas duram alguns anos e depois elas começam a soltar. Sempre em época de eleição tem obra lá. E algumas obras são tão enganosas, isso já vem todos os prefeitos de Belo Horizonte, tá? Tanto prefeitos aí que já foram do PT, do PSDB, de tudo quanto é partido. Eles colocam lá aquelas obras no centro da cidade que atrapalham o movimentação de pessoas. Todo mundo já sabe, mas eles colocam porque tem gente que cai ainda. E aí coloca assim, obras do metrô de Belo Horizonte. Para quem não sabe, metrô em Belo Horizonte tem uma demanda gigantesca, acho que em tudo quanto é cidade. E toda a vontade de todo trabalhador é poder ter qualidade de vida no trabalho, em casa. E isso inclui o transporte. Em Belo Horizonte, você tem uma linha de metrô. O transporte é precário demais, como em tudo quanto é lugar no Brasil. Mas você tem uma linha de metrô que a gente costuma brincar lá que te leva de nada a lugar nenhum. E aí eles sempre falam, vai ter metrô em bairros, conjunto de bairros de trabalhadores. O Barreiro, por exemplo, a região do Barreiro, sempre tem uma perspectiva desde os anos 80.
E nunca sai esse metrô. Já teve até bloco de carnaval para isso. Nunca sai o metrô. E aí eles colocam, vão mudar na pedrinha portuguesa, eles fazem uns buracos no chão a mais lá, e aí colocam uma placa, obras do metrô de Belo Horizonte. Isso aconteceu. Quando teve a Copa do Mundo de 2014, isso aí era comum. Acaba o processo eleitoral, essas obras somem. Somem. E aí tem novas pedrinhas portuguesas lá, que daqui 4 anos começam a cair tudo de novo. 3 anos e meio começa a soltar tudo de novo. Sabe, é o que acontece. Isso, deu exemplos aí da sua cidade ou da sua região. O que mais que acontece e por que isso acontece no Brasil? Isso é uma estratégia eleitoral, tá? Utilizada por muitos políticos. Bom, então existe essa preocupação do Bolsonaro. Por que agora propor a redução do ICMS? Tá perdendo nas pesquisas. Precisa discutir a questão do alimentício. Por que até agora não deu notícia, não fez preocupação, só jogou para o outro, falou que a culpa é do outro, que a culpa é dos estados e por aí vai. Porque está em ano eleitoral, e por mais que ele tenha alegado alguns dias atrás que ele tem que vencer essas eleições no primeiro turno, ele está seguindo um caminho muito parecido ainda, até hoje, do que o Donald Trump fez nos Estados Unidos, de não aceitar previamente qualquer possibilidade de derrota. E ele não está derrotado ainda, porque você ainda tem processo eleitoral a ser cumprido. Desculpem. Ele já alegou que não vai em debates, né, que não quer, pretende não ir em debates, mas está perdendo. Tem que repensar. Ele vai ter que repensar sua postura aí eleitoral. E aí agora você vai ter essa cúpula, uma tentativa de se aproximar com o Biden para discutir questões relacionadas principalmente à economia. Na verdade, quando a água bate, sabe, começa a chegar no pescoço, você precisa discutir, você vê que você não está sozinho no mundo. Você não pode ser um pária internacional, você não pode se isolar. E aí você começa a ter essa postura. Alguns vão dizer que é uma postura tardia. E aí tem algumas pessoas também que vão dizer a incoerência, inclusive, do ponto de vista dos Estados Unidos nesse encontro, porque os Estados Unidos vai lá e barra Venezuela, Nicarágua e Cuba, alegando serem ditaduras, mas, ao mesmo tempo, o que está fazendo? Está se encontrando com um presidente que defende o processo ditatorial. Mas que mais que defende, já alegou que já está dando mostras que não vai aceitar uma possibilidade de derrota eleitoral. Compreenderam o que está acontecendo? Então, peraí, qual que é o tipo de ditadura que os Estados Unidos critica e qual que é o tipo de que ele defende? Porque se a gente pegar na história, você sabe que eu sou professor de história, a gente está aqui para isso, se a gente pegar na história, tem assim, uma das perguntas, o pessoal que fica mais assim, boquiaberto, pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai lá e apoia a queda de Getúlio Vargas, porque Vargas era um ditador lá em 45. Então, tem que ser democracia, porque a ditadura é coisa lá da União Soviética, de comunista e tal. Só que aí chega em 64, os Estados Unidos apoia ditaduras na América Latina, incluindo o Brasil. Mas ele não era contra a ditadura? É de acordo com o seu próprio interesse. Depende do que da concepção para os Estados Unidos, o que é ditadura. Não, ele não é contra a ditadura. Ele é contra uma ditadura do proletário. Ele é contra governos de esquerdas alinhados ao socialismo, historicamente, tá? Que a gente vai chamar de ditadura do proletário. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico o que é ditadura do proletário para vocês, procurem por aqui. Então, depende. Política internacional não se faz assim, é só isso e pronto. Quais são as vias, né? Quais são as vias que se discute por aí? Bom, mas está dado o recado. Vamos ver o que vai acontecer nesse encontro. Porque há uma promessa de que esse encontro seja um encontro, pelo que eu vi aqui na reportagem, que as reportagens que eu deixo, que é um encontro sem caneladas, um encontro sem um tentar ficar provocando o outro, né? Porque ainda assim você tem posturas diferentes. Do ponto de vista de Bolsonaro, é um pouco difícil, por exemplo, ele não falar alguma coisa que não seja tão interessante ali, porque geralmente ele faz isso, né? Aí ele faz um discurso anticomunista e tal. E aí você olha para o lado e você fala, que comunismo que ele está falando que a gente está vivendo aqui?
né? Mas enfim, vamos lá. Eu tenho que fazer minha crítica mesmo. Se você pensa diferente, você pode deixar aqui nos comentários, que eu acho que é sempre muito produtivo. O que você não pode é desrespeitar. Sendo desrespeitoso, a gente não liga, tá? A gente não dá bola porque que você pensa se você for uma pessoa desrespeitosa nos comentários, for agressivo e por aí vai. Mas deixa nos comentários aqui, sempre com muito respeito. Vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!